Vamos retomar, então, nossos trabalhos para nosso segundo encontro de mediadora de leitura e organização de acervos bibliográficos das bibliotecas escolares do estado do Pará, tá? E aí, então, eu vou chamar as técnicas bibliotecárias que vão dar início ao trabalho teórico de hoje e sabendo que as uses correspondentes, segundo o folder, são as uses hoje e amanhã. Hoje, teoria, e amanhã, a prática, tá? E conforme eu falei, quem já esteve hoje aqui na USE, que não era o seu dia, amanhã retorna só para a parte prática, ok? Muito obrigada. Então, vamos chamar agora a técnica bibliotecária Alba para dar início aos trabalhos. Olá, bom dia de novo. Tá? Então, vamos dar início ao nosso encontro. Tá? Então, nós vamos falar, nosso encontro será as noções básicas de organização em bibliotecas escolares. Tá? Bom, o Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares, que é o CIEB, ele está ligado diretamente à Secretaria Adjunta de Ensino, que é a SAEM, está voltado para uma defesa de política para as bibliotecas da rede pública estadual de ensino, que visa contribuir para o fomento da leitura e a construção da cidadania. A biblioteca escolar, ela é um instrumento de desenvolvimento do currículo e permite o fomento da leitura, tá? Ela constitui um elemento que forma um indivíduo para a aprendizagem permanente, estimula a criatividade, a comunicação e facilita a recreação, apoia os docentes em sua capacitação. Ela também trabalha com os pais e os outros agentes da comunidade. Tá? Então, vamos para a parte, digamos, principais do nosso encontro. As atribuições do profissional que atua na biblioteca escolar. De acordo com o Regimento Geral das Bibliotecas Escolares do CIEB, a portaria número 007, publicada em 31 de janeiro de 2012, diz que são atribuições do profissional lotado na biblioteca escolar, do professor, tá? Desenvolver as ações do projeto de fomento à leitura, tá? Ou seja, ele vai incentivar, tá? O fomento à leitura para que o aluno, ele vai buscar, como é que a gente diz? Buscar, ele vai atrás dos principais incentivos para que o aluno se interesse pela leitura. Porque, assim, o aluno, tem uns que gostam de estudar, tem uns que não gostam. Se você não trabalhar essa parte do aluno, ele não passa nem em frente à biblioteca. Então, o professor tem que trabalhar essa parte com o aluno. Tá? O profissional lotado na biblioteca, juntamente com o professor em sala de aula, tá? Para que haja essa interação, para que tenha esse interesse do aluno pelos livros, ou seja, que participe, que frequente a biblioteca. Tá? Seguir as orientações técnicas também. A organização do espaço, empréstimo, consulta e etc. Tá? Fornecidas pelo CIEB através do bibliotecário. E assim, porque tem professor que acha assim, que essa parte é tipo obrigação do bibliotecário. O bibliotecário, ele vai no espaço, ele conversa com o professor. Ele ensina, o professor que eu digo é o do espaço, tá? Ele ensina como é que o professor tem que fazer. Ele diz, ele dá as orientações de como ele tem que atuar na biblioteca. Ele, na parte, tem, daqui para frente, depois a gente vai ver todinha dessas atribuições. Tá? Vamos estudar cada uma delas para que não fique dúvidas do que precisa ser feito na biblioteca.
tá? Orientar as atividades de pesquisa e estudos, apresentar relatório mensal das atividades realizadas. Esses relatórios, até antes da pandemia, esses relatórios eles eram semestrais, tá? Aí veio a pandemia, aí não teve relatório, não era obrigação entregar relatório. Então, 2020 não houve. 2021, como voltou às aulas em 2021, algumas escolas, né? Porque tem escola ainda que estão em remoto. Mas, mesmo assim, as escolas que não tiveram aula, tá? Que eu digo presencial, tá? Alguma coisa houve, mesmo que não fosse na biblioteca, mas ele poderia desenvolver atividades assim, fora da biblioteca, em sala de aula, levar os alunos em algum local. Alguma coisa tinha que ser dito. Mas também, se não houve, poderia também entrar em contato com o professor ou com o CIEB e dizer assim, olha, não foi desenvolvido nada, né? Por causa disso, daquilo. Beleza, não tinha problema nenhum. Mas nós do CIEB precisávamos saber se tinha acontecido alguma coisa, né, professora? Então, alguns professores apresentaram, sim, alguns professores apresentaram, alguns não, mas, enfim, a gente não vai entrar em detalhe nessa parte, mas a gente só quer que saiba que é imprescindível que tenha esse relatório, tá certo? Então, e outra coisa também que cabe ao profissional é tornar a biblioteca escolar um ambiente vivo, um local de estudo, leitura, encontro, pesquisa e lazer para toda a comunidade escolar. As atribuições do técnico bibliotecário, que é desenvolver as atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e execução referente a pesquisas, estudo e registro bibliográfico de documentos, recuperação e manutenção de informações e atividades correlatas. E, rotineiramente, deixa eu tirar isso aqui. Rotineiramente, ele deve assessorar o profissional que atua no espaço quanto à seleção, organização e disseminação da informação no ambiente da biblioteca escolar. Isso aqui, ele atua, tanto no primeiro como no segundo, ele atua, ele tem que ficar em interação com o profissional no espaço. Ou seja, geralmente a gente faz isso sozinho quando não tem professor no espaço, aí a gente tem que dar atenção para a biblioteca também, que não tem, tá? Mas, tendo professor, isso aqui tem que ser trabalhado em conjunto com o professor. Ah, tem uma escola que precisa ser organizada. Tá. Alba, você precisa ir na biblioteca tal, que está acontecendo assim, 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 a biblioteca está... Vá lá, conversa com o professor. Aí a gente marca com o professor, mas quando o professor não aparece, o que é que acontece? A gente tem que organizar sozinho, né? Porque a biblioteca ela tem que dar continuidade no processo. Então, como eu digo, se tem essa dificuldade entre aluno e professor, né? Aluno não gosta de ir na biblioteca. Se a biblioteca continuar desorganizada, o aluno não vai na biblioteca ou vai piorar já o que está lá feito, né? Então, o bibliotecário ensina como tem que fazer e o professor do espaço ele dá continuidade nesse processo, tá? Olha só, essas aqui são as etapas de organização da biblioteca. O layout,
é a forma de distribuir melhor o espaço da biblioteca quanto à disposição dos mobiliários. Essa é a primeira parte nossa, quando é para organizar a biblioteca. Nós vamos definir como que vai ficar a posição das estantes, das mesas, cadeiras e tudo. Então, para organizar essa primeira parte, que chama layout da biblioteca, tá? A questão da luminosidade. Então, eu vou organizar um acervo, as estantes. Por exemplo, aqui, se eu tenho janelas ou obritores deste lado, o que é recomendado? Que nós organizemos as estantes do lado contrário, por causa da incidência do sol, da luminosidade, que você perde, né, a cor do material, desbota, o material resseca. Então, é sempre orientado que a gente coloque em um outro lado, para a gente preservar melhor esse material. Tá bom? E outra orientação também que a gente dá para o professor que a disposição das estantes, em relação à sua posição dentro do espaço, seja uma posição que ele possa dominar visualmente o espaço. Tá? Se as estantes estão organizadas, uma ao lado da outra, nesse espaço, eu tenho que colocar minha mesa aqui, para que eu possa ter o controle de quem está nas estantes, utilizando esses espaços. A gente sempre tem que se colocar numa posição que a gente possa ter o controle visual do que está acontecendo na biblioteca. Acho que... Bom, a composição do acervo, tá? Bom, então, na biblioteca deve ter obras de referência, que são dicionários, enciclopédias, guias, tá? Os livros também, que são outro item. Livros paradidáticos, que são destinados à leitura recreativa, formativa ou cultural. São paradidáticos. E não os livros didáticos que nós estamos acostumados a ver nas bibliotecas. A gente vê horrores de livros didáticos. Então, livros didáticos não devem ficar na biblioteca. Diga. Bom dia a todos, sou o professor Reginaldo Silva, estou lotado na biblioteca do Lauro Sodré pela manhã, inclusive essa foto de lá da biblioteca. Está acontecendo isso que Vossa Senhoria disse, muitos livros didáticos estão sendo colocados na biblioteca, a revelia do que manda a perfeita organização de uma biblioteca. Mas isso acontece em função de uma falta de espaço. Para você ter uma ideia, a banda do Lauro Sodré está ocupando o auditório. Eu não estou criticando ninguém, viu, professora? Isso é apenas uma realidade. A banda do Lauro Sodré ocupa o auditório da escola. Perdemos um espaço pedagógico importantíssimo, importantíssimo. O arquivo da escola ocupou uma sala de aula. E aí, todos os espaços foram ocupados. E não tem onde guardar o livro didático. Aí a direção guarda na biblioteca. Mas nós sabemos, temos clareza, que está totalmente fora dos parâmetros de organização da biblioteca. Tá certo. Como é seu nome? Reginaldo. Bom, Reginaldo, é assim, não é só no Lauro Sodré que tem esses problemas, tá? Nós temos esses problemas em várias escolas na nossa rede. Então, a gente tenta, tá? Resolver com a direção,
com o professor lotado no espaço, mas às vezes nem é problema dele, é mais de direcional, né? Então a gente tenta resolver, conversa com a direção, pergunta se tem um outro cantinho que possa abrigar esses livros didáticos, tá? Mas, infelizmente, as coisas não acontecem sempre como a gente quer, né? A desculpa é que não tem espaço para colocar. Mas, infelizmente, essas coisas acontecem, tá? Mas não deviam, porque livro didático não deve ficar na biblioteca, tá certo? Então, a gente tenta conversar com a direção, tenta tirar. Algumas a gente consegue, algumas não. E assim, às vezes a gente consegue, aí você organiza tudinho, aí você sai da biblioteca, vai para outra, porque nós temos várias bibliotecas. Eu tenho 11, tá? Então, eu organizo uma, fico lá, e depois eu vou organizo para outra. Quando eu volto naquela, já está cheio de livro didático, entendeu? Então, esses são problemas recorrentes que não deveriam acontecer, tá? Mas que a gente sabe que, infelizmente, acontece, tá? Aí tenta conversar com a direção lá, Alba. senão, aí depois a gente vê lá como é que fica, dá um jeitinho, mas tá certo? O livro didático ele não é competência do sistema estadual de bibliotecas escolares, né, no CIEB. O próprio MEC, ele orienta o livro didático, ele não pode ser tratado e ser colocado no acervo, ele é destinado para o aluno. Então, nesse caso, quando a gente se depara com essa situação em algumas escolas, a gente orienta o diretor. Na verdade, não é o professor que está lá que é o responsável, a gente orienta o diretor. Tá? Existe aqui na SEDUC um setor responsável pelo livro didático, que é o CAI. Tá? E a gente dá as orientações para o diretor. E na pasta de vocês também, é o mesmo material que a gente dá para o diretor, vocês têm também na pasta de vocês umas orientações sobre desfazimento do livro didático, doação desse material, tá? Para vocês terem ciência de como é que acontece. E a gente também dá esse mesmo material para o diretor, para que ele possa ter conhecimento e tomar providências, porque a gente sabe que o livro didático, ele viabiliza nosso trabalho. É difícil você trabalhar e organizar um espaço para que ele fique aconchegante, que ele fique atraente, porque sabe que o espaço ele tem que ser atraente, ser aconchegante, para que a gente possa conseguir levar os alunos até a biblioteca. E o livro didático realmente se torna um pouco difícil a gente deixar esse espaço agradável. Tem. Além de ser do aluno, né, o professor tem que determinar esse livro é do aluno, sala de aula, tanto o didático quanto o paradidático. Só que o paradidático tem uma parte que vem, o PNLDL, ele vem destinado uma parte para a biblioteca. Agora, são livros maravilhosos, que é um descarte, sobrou, põe na biblioteca, entendeu? Agora, o livro didático em si, ele pode fazer uma permuta entre as uses, né? Tem escola que precisa daquela área, né? Está faltando geografia, né? Eu tenho excesso em matemática, mas está faltando matemática. Eu acho que eu já até encaminhei essa situação para secretaria, na questão da CAI, e a gente tem o NUPAI também, que só o professor, o diretor tem acesso, é uma senha que ele tem, para poder dizer, está faltando meu livro, né? Eu já dei várias orientações para quem ele deve dirigir, quanto a pedir o livro que está faltando na escola dele. Porém, didático, o que acontece? Quando chega, ele joga tudo, é livro, né? Vai tudo para a biblioteca. Aí não tem problema, acho que um diálogo ali com o diretor. Não, olha, aqui está acontecendo. Eu tenho diretores que dizem assim, olha, Silvia, está acontecendo assim, o livro chega, nós vamos distribuir imediatamente, vai ficar na biblioteca até um período tal. Então, veja que período é esse, né? Porque é o livro, independente de ser biblioteca, está lá o espaço de biblioteca, ninguém está proibindo de nada, mas é assim, o livro é do aluno, né? Então, teve excesso de livros, o que tem que acontecer? Dirija-se à secretaria, à CAI, e diz, olha, está sobrando o livro. Que nós fazemos? Infelizmente, a gente não tem esse caminhamento, nós estamos tentando construir esse diálogo sobre o livro didático, tá? Mas, assim, o CIEB, ele é responsável pela literatura, acesso,
a leitura, né? Incentivar a leitura no aluno, porque é um livro que ele leva para casa, ele tem acesso a empréstimos. E o livro didático não, é um livro de sala de aula e é livro do aluno. E a escola sabe como destinar quando está fora de vigência. Né? Então, tem um setor. Eu acho que aqui, que os profissionais do espaço têm que falar assim, olha, diretora, esse livro vai ficar quanto tempo aqui? É do aluno. Aí depois vocês estão construindo um diálogo com a direção, acho que tudo é questão de jeitinho, né? Tá bom? E às vezes também ele ainda coloca o professor do espaço da biblioteca para distribuir os livros didáticos, para tomar conta, né? Não sei se com vocês acontece, mas eu tenho professores que também ficam responsáveis por isso, mas não não faz parte do serviço de vocês, tá? Alguém da escola pode fazer isso, menos o professor do espaço. Mas se você não se impor, você não reclamar que isso não é, eles vão deixar você responsável até, entendeu? Diga. Bom dia. Meu nome é Mauro, trabalho na escola Lauro Sodré. Se essas informações poderiam ser enviadas. Se essas informações poderiam ser enviadas à direção das escolas, mas em um documento. Um ofício, um memorando, alguma coisa assim. Pode, né? Com data, com número, com tudo, porque eu reconheço o empenho de vocês, me sinto agraciado pelo convite de estar aqui, mas, na prática, essa relação entre o professor lotado no espaço e a direção fica muito tensa. Eu falei ainda agora, professora, que em período de prova, no dia da culminância da avaliação, os estudantes fazem prova e vão embora. Estamos sendo obrigados a ficar na escola, só nós, sem mais ninguém, tá? Sob ameaça de levar falta. Um cumprimento de horário numa escola que não está funcionando nada nela. Professora, os alunos fizeram prova e foram embora, mas o senhor tem que ficar cumprindo o seu horário sozinho aqui. Ou seja, é o tipo da coisa que na teoria, nós temos um discernimento, mas na prática fica uma coisa tensa. Eu lhe garanto que na escola em que eu trabalho, se eu chegar lá e disser para a minha diretora que eu ouvi isso, é capaz dela me dizer aqui, quem manda sou eu, o senhor fica. Então, um documento escrito de maneira simples, orientando, memorando tal, né, fica uma coisa mais bacana. Obrigado. Nós já fizemos todos esses detalhes que estão discutindo, que ao longo do tempo a gente vem recebido as demandas das escolas, né, de professores, e a gente até por si só, sabendo da dificuldade que vocês têm com essa situação, nós já fizemos o documento, tá? E não só fazemos, nós estamos, inclusive agora com o documento aqui, o meu cuidado hoje é mandar para a gestão, para o diretor e profissional da biblioteca. Gente, eu tenho que mandar para os 3 setores, porque senão o professor que é o mais interessado, ele é o último a saber. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados. Essa questão do livro didático, tem um documento que não só norteia a questão do CIEB, como já fizemos um documento do SAEM, né? Colocando olha, Silvia, o livro didático não é da biblioteca, os professores sabem disso. Sim, construímos documentos, mandamos, e a situação é a seguinte: todo tempo você tem que estar mandando, remetendo, porque muda diretor, muda gestor, né? Então, todo tempo a gente está tentando atualizar essa situação, mas já foi mandado documento sobre qual é o papel da biblioteca, qual é a atribuição do profissional, né? E que o livro didático não é livro para ficar, porque falou livro, é que nem aqui, falou livro, manda para o CIEB, falou livro na escola, manda lá para a biblioteca didática, então nós temos todo o tempo construído. Agora é um universo complicado, né? Porque a gente tem que ir lá fazendo nosso trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo o seu papel e tentando conquistar o teu espaço, tá? E eu acho que é por esse lado, a gente tem assim, nós trabalhamos com uma rede estadual, a gente trabalha só com USES, eu trabalho com USES também. Então, nós somos 144 municípios. Então, a gente precisa, assim, todo o tempo ter um feedback de vocês. Eu recebo até no meu zap particular, tal, meu zap mesmo. Olha, está acontecendo isso na minha escola. Então, na medida do possível, a gente tenta elencar essa situação e resolver essa situação. Mas, assim, nós estamos à disposição de vocês. Qualquer problema recorrente, a gente tenta, junto com a secretaria nossa, que nós somos subordinados à SAEM, né, tentar resolver essa situação. Viu? Não precisa, amor. Eu só posso abaixar um pouquinho. Pode ser?
Professor, eu agradeço, antes de mais nada, a toda a equipe pelo convite. É sempre um prazer vir ao encontro de vocês e aprender com vocês, tá? Porque, para quem não é bibliotecário, como é o meu caso, eu sou da área das letras, então é importante toda e qualquer informação que chega até a mim, eu preciso beber nestas fontes para poder realizar um trabalho de qualidade, tá? Naquilo que eu me propus, que foi a sala de leitura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa orientação a que o colega se refere, de ir para as escolas, eu reforço, tá? Eu ratifico, meu colega. Porque, por exemplo, a entrega, eu não me oponho, mas desde que eu assumi a sala de leitura, eu entrego o livro didático, eu faço entrega. Não me oponho, tenho o maior prazer, mas é uma trabalheira. Primeiro, organizar por série, depois carregar. Eu sempre tenho um apoio, eu não vou, um apoio enorme da direção que me ajuda, que colabora, que envia uma pessoa para carregar junto comigo, tá? Mas é um trabalho, é uma realização feita, e tanto que isso para mim é novidade, tá? Então é importante, eu gostaria de saber, se não é da sala de leitura, tá? Porque no nosso caso nós não temos uma biblioteca, né? Não é isso, professora Alba? Nós temos uma sala de leitura, por sinal ativa, orgânica dentro da escola Pinto Marques. De quem é essa atribuição de livros didáticos, da entrega do livro didático aos alunos durante o ano letivo, ou no início de um ano letivo, para que eu possa, no momento em que eu me posicionar, eu jamais vou dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou dizer. É contra a minha formação. Eu vou dizer, eu quero ajudar, mas deixo claro que não é uma função de responsabilidade da sala de leitura. Mas aí alguém vai me perguntar, o meu interlocutor, e de quem é? Eu não vou saber dizer. Eu até hoje, dia 26 de abril de 2022, pensei que a entrega do livro fosse responsabilidade da sala de leitura, porque antes de sair para meu aperfeiçoamento profissional, passei 2 anos e meio fora, por conta do meu doutorado, e quando retornei, continuei, e fui lotada na sala de leitura, que para mim é um prazer, eu gosto, é essa a minha grande defesa, a leitura como instrumento de aprendizagem. Nunca me foi dito que os livros didáticos, nem antes e nem depois, não era de responsabilidade minha. Eu me sentia responsável, e me sinto. Não me faz mal colaborar. Mas é importante dizer, colaborar é uma coisa, mas a palavra responsabilidade significa dizer que eu estou assinando em nome daquele espaço. Então, como é que eu posso dizer, não é minha responsabilidade, é do setor XYZ, mas me coloco, porque eu vou me colocar sempre. Tudo que envolve livro, eu vou me colocar, a Alba já me acompanha há algum tempo, eu vou me colocar à disposição. Mas eu gostaria desse esclarecimento. Muito obrigada pela atenção de todas e todos. Aqui nós estamos falando de 2 situações. Biblioteca escolar e sala de leitura. Que o CIEB, porque a gente sabe que sala de leitura tem muitas ações pedagógicas, tem aquela hora pedagógica, então é outra situação. E a gente não poderia deixar aqui hoje na rede, deixar de lado um espaço que trata de livro, leitura. Mas assim, o CIEB, ele cuida especificamente de biblioteca escolar. Qual é o papel da biblioteca escolar? É oferecer acesso ao aluno quando ele quer entrar, pegar um livro, tomar emprestado. Então, são 2 situações de nomenclaturas que o CIEB ele puxou para ele, sim, está com ele a questão de biblioteca / sala de leitura. A gente sabe que sala de leitura tem uma especificidade diferente de biblioteca escolar. Então, a gente aqui não queria deixar vocês abandonar, nós não deixamos profissionais abandonar, estão trabalhando com leitura, projeto de leitura, que é a formação do leitor, né? Então, eu não vejo a designação, a atribuição de professor de sala de leitura fazer esse trabalho. Tá? E aqui nós estamos falando de biblioteca escolar, que é onde oferece acesso à leitura espontânea, livre, que o aluno possa entrar, porque não sei se vocês concordam que é de sala de leitura,
que o aluno não pode entrar todo o tempo lá, não tem a hora pedagógica de vocês? A biblioteca não. A biblioteca é uma coisa macro, né? Então ele pode ter acesso, ele pode pegar um livro, emprestar. São atribuições diferentes. Só que hoje o CIEB está colocado para o CIEB a questão da sala de leitura, porque, na verdade, a sala de leitura é uma atribuição pedagógica mesmo. A biblioteca também não deixa de ser. Só que eu não vejo, assim, como vocês estão colocados como profissional lotado em sala de leitura, né? E aí eu não vejo problema de fazer esse serviço. Eu acho que não, acho que eu acho que é via de mão dupla, né? Eu acho que a escola está ali, o professor, como a senhora falou, eu estou ali, eu posso disponibilizar, não tem problema, mas desde que esse espaço e essa biblioteca escolar é para oferecer acesso livre ao aluno. Você não pode entrar aqui hoje, não pode ter acesso ao livro, porque está fechado para a aula, entendeu? Não, a biblioteca escolar ela é macro e ela tem que oferecer acesso ao leitor, formar leitor. Agora, quanto à sala de leitura, que é puramente, tem muita aquela amplitude pedagógica, né, designação pedagógica, não sei se estou falando besteira, mas assim, eu como profissional de biblioteca escolar, né, sempre lutei muito para que esse espaço seja um espaço macro, né, porque a sala tem a atuação pedagógica e tal, e a biblioteca escolar não, ela tem que abrir para o aluno, né? Não, você não pode entrar hoje, não, vai ter acesso à leitura. Então, por isso que nós estamos aqui hoje discutindo quais atribuições do bibliotecário, que vai ensinar para vocês um pouco mais amanhã, que serviço vocês podem oferecer para o aluno, tá, professor? Então, eu não vejo problema nenhum que o professor de sala de leitura possa estar lá, com o readaptado, que ele é colocado diretamente, né? Ele faz bons trabalhos. Então, só que a direção aqui que encaminha esse profissional para o espaço, não é colocado pela SEDUC, mas SEDUC, assim, né? SED, CODES, mas que esse profissional na escola ele diz assim: olha, esse é da readaptada, tem perfil, então ele vai para a biblioteca, né? Então, nós queremos dizer o seguinte, que a biblioteca escolar ela é um espaço democrático, é um espaço de acesso à comunidade escolar, que dá direito ao acesso ao livro, à leitura, empréstimo, pesquisa local, tal. E que, por ações pedagógicas de sala de leitura, ele não pode fechar para o aluno. Agora, quanto ações colocadas para vocês, eu acho que é inerente a vocês mesmos. Ajudar a sala de leitura, colocar esse... Então, não estamos falando aqui, tem que fechar esse serviço. Sala de leitura, não vou mudar toda a SEDUC, né? É complicado. Nós estamos dizendo aqui que sala de leitura não pode fazer nada disso. Vocês são profissionais dessa área, né? Lotado para isso, mas biblioteca escolar dá esse acesso livre ao aluno. Tá bom? A sala de leitura, é isso que eu quero saber. É esse o ponto, tá? Que eu quero saber. Eu faço sem problema nenhum, não me oponho, eu só quero saber se é de responsabilidade da sala de leitura organizar e entregar os kits, no caso da escola a que eu pertenço, de sexto ou nono ano, entregar os livros. Se é uma responsabilidade. Porque uma coisa é eu ser uma colaboradora, é isso. E eu me coloco como colaboradora, porque eu penso que dentro de uma escola é para garantir, assegurar a qualidade para o aluno, seja do ensino, tá, e da pesquisa, e a sala de leitura entra nesse viés da pesquisa, sem problema nenhum, mas eu gostaria de saber se é responsabilidade da sala de leitura entregar o livro ou se a sala de leitura, no caso, porque tem nome, quem está responsável, no caso da escola a que eu pertenço sou eu, tá? É sala de leitura, tá? E eu tenho o maior prazer, maior honra, eu me sinto muito feliz de estar desenvolvendo um trabalho de a leitura como instrumento de aprendizagem, com os alunos e também com os meus colegas, junto com eles, não é para eles, junto com eles. Mas o ponto... Pode ser, pode ser. Não afete ao acesso do aluno à leitura e livro. Tá. Porque às vezes a escola tem
tem um que só tem sala de leitura, né? Sim, Então, sala na de verdade, leitura. no nosso trabalho seria biblioteca escolar, acabou, Tá. né? Só que hoje existe esse espaço para essas duas situações. Tá. Mas eu acho que é uma A integração responsabilidade da entrega é nossa também. A responsabilidade da Esse é o ponto. entrega Obrigada, professora. pode ser, professora Mirna, a entrega dos livros pode ser responsabilidade de qualquer professor, coordenador, alguém da secretaria, tá? Então, alguém pode ser responsável por isso. Não exatamente o professor que está lotado na sala de leitura. Agora, se você aceitar, se você quiser, isso é responsabilidade sua. Mas você pode se opor, entendeu? Agora, por que eles colocam o professor? Porque eles querem jogar os livros na biblioteca, no espaço. Gente, eu falo biblioteca porque eu sou bibliotecária e eu falo biblioteca. Nós falamos biblioteca, tá? Embora a gente questione várias vezes lá, sala de leitura, biblioteca, para nós todos é biblioteca escolar. Espera um instantinho. Então, você não precisa ser responsável pelo... Pode ser um professor, coordenador, todo mundo. Tá? Gente, não é sala de leitura, é biblioteca escolar. Sala de leitura faz parte da biblioteca, entendeu? Existem bibliotecas que dentro da biblioteca tem a sala de leitura, onde vai ter um evento lá dentro com as crianças. Então, se a partir do momento que nós temos quantidade de acervo destinado aos alunos, é biblioteca, não é sala de leitura. Entendeu? E outra coisa, sobre a entrega do livro didático, é a coordenação pedagógica, não é com o professor responsável do espaço. Está me entendendo? É isso. E outra coisa, não é sala de leitura, é biblioteca escolar. Nós estamos cuidando de biblioteca escolar devido ao tamanho do acervo que tem no espaço. Entendeu? E a partir do espaço que tem 50 metros quadrados acima, se torna a biblioteca escolar. Tá? Existe um documento para isso. Existem também documentos que já foi passado, assim como a nossa coordenadora falou, sobre a manutenção do acervo, sobre todas essas problemáticas, já foi repassado várias vezes, né, professora Silva? Então, todos esses problemas recorrentes já aconteceram, já foi orientado sobre isso, tá? É só isso. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Sandra, trabalho na biblioteca há uma longa data, desde 2011. Tá? Então, já passei por várias diretoras, vários gestores de USE, e a questão, como ficou claro, entrega de livro, coordenação pedagógica, né? Entrega de livro didático, professor de sala de aula. Quando eu estava em sala de aula, é muito simples. Eu peço para alguém carregar os livros e chego lá com 30 livros, passo a frequência, peço aos alunos assinar e depois vou conferindo, nome por nome, entrego pronto. Tá? Mas e o problema nem é a entrega. Eu posso colaborar? Posso, se eu tiver com tempo, se isso não vai me impedir. O problema é lotarem a biblioteca de livros didáticos, que até entortou a estante. Então, quando eu cheguei, eu tinha esses livros didáticos. Por meio de projeto, me respaldei com documentação, e é uma briga de braço, tem hora que não dá para ser agradável. Direito é direito, função é função. E eu consegui tirar e nunca mais voltou. Aí, troca de diretor, lá vem o carro de... Chegou 3 carros de mão cheios de livros. Eu falei, não, esses livros não pertencem ao espaço. Ah, mas a diretora mandou, chama a fulana. Aí a outra veio, a diretora mandou. Eu estou respaldada com o documento do CIEB, daqui da porta volta, aqui não entra. Mande a diretora vir conversar comigo. E sabe o que aconteceu? Não com a atual gestora, tá, gente? Porque aí vão pensar, é a fulana, não é a Bernadette. Um dia eu fui convocada para uma reunião com a USE, com a gestora da USE, e ela apresentou todo um projeto que eles queriam fazer uma prova, né, que seria a 4ª avaliação, no estilo Enem. Simulado, que eles chamam. E explicou tudo, e quando ela terminou de explicar, eu digo, sim, e por que eu estou aqui nesta reunião?
que isso tem a ver com a biblioteca? Não, é porque vocês, professores da biblioteca, que vão organizar todo o simulado, as questões, que vão entrar em contato com os professores, quem não entregar a questão em tempo hábil. Eu olhei para ela e disse, querida, isso é desvio de função. Eu me recuso a fazer. Até porque a minha lotação não me permite cobrar nada de outro professor. Eu jamais vou enviar uma mensagem, abordar um professor, cobrando nada dele, porque a minha lotação não me permite isso. Outra coisa, eu tenho projeto, tenho minhas atividades, eu não vou fechar a biblioteca, deixar de atender meu aluno para fazer uma atividade, que aí eu disse para ela, que pertence à coordenação pedagógica da escola. O coordenador pedagógico, ele está autorizado a chegar, solicitar as questões do professor, eu não. Ponto final, acabou a reunião, acabou o projeto simulado focado nos professores da biblioteca, porque parece que olha para a gente e acha que a gente não tem o que fazer. Muito bem, professora. É isso mesmo. É por isso que eu digo, vocês têm que se impor e dizer que isso não é atribuição de vocês. Porque enquanto vocês não reclamarem ou não se opuserem nessa parte, vocês vão ficar ali entregando. E pior, não é só entregar. Tem que entregar, tem que anotar o nome do aluno que pegou. Aí depois ele quer pegar de novo, tu vai olhar na lista se pegou, se devolveu. Então, se oponham. Não digam que essa parte não cabe a vocês, tá? Fazer nada, cumprindo horário. Quase isso. Simplesmente a professora chegou para mim, professora, mandou me chamar junto com a coordenação pedagógica. Não, porque os livros didáticos que eu preciso para entregar para meus alunos estão atrás desses aqui, esses estão todos desatualizados. Ou seja, a senhora pode escalar tudinho para pegar os que eu quero. Eu olhei para ela e disse, querida, livro didático não é de minha competência. Ponto final. Obra de referência, livros paradidáticos, que são esses de biblioteca, tá? Nós temos aqui só os infantis, mas tem milhares deles que não são didáticos, tá? Nós temos também as obras literárias, são aquelas de literatura. Obrigado, gente. Então tá, voltando. Obras literárias, tá? Que são as obras de literatura, temos romance, conto, toda essa parte, tá? Periódicos, que são nossos jornais gerais, especializados e revistas. Algumas não têm, algumas têm, outras não, né? Folhetos, são aqueles livrinhos bem fininhos. Multimídia, que é material audiovisual, que são CDs, CD-ROM, DVDs, jogos, gravuras, mapas e entre outros, tá? Bom, esses são os tipos de mobiliários que devemos ter na biblioteca, tá? Essas lá são, a primeira são as estantes dupla face, né? Aquela que é frente e costa, tá? Os bibliocantos, que eles servem para segurar os livros nas estantes. As nossas estantes simples em aço, que são esses tipos aqui, tá? Jogos de mesa e armários em aço. Bom, aqui está tendo uma organização do acervo, tá? Que faz parte da organização. Seleção, tá? Vão selecionar os livros que vão ficar no acervo. Descarte, são aqueles livros que vão ser descartados da biblioteca.
São livros danificados, desatualizados, então eles vão ser descartados. Disposição nas estantes por área de conhecimento, tá? Aqui, ó. Aqui está sendo feito o tratamento técnico, que é a carimbagem, registro, classificação, catalogação, etiquetagem, sinalização por cores. Geralmente, a gente usa essa sinalização por cores nas obras literárias, tá? Então, cada tipo romance, a gente coloca uma corzinha, contos. Então, isso é para que o aluno possa diferenciar mais rápido na estante esses tipos de literatura. Tá? Então, por exemplo, conto a gente coloca amarelo, romance a gente coloca verde, crônica a gente coloca azul. Então, olhando, já facilita o acesso dele na estante. Tá certo? Então, a gente usa essa sinalização de cores nas obras literárias. Geralmente, algumas colegas também usam essas cores em outras áreas, tá? Mas eu, particularmente, eu uso mais nas obras literárias, tá? Alba, só falar um pouquinho na questão da organização do espaço, né? Quando a gente chega no espaço e que está muito tempo fechado, e o professor às vezes está lotado e às vezes não, mas ele é um trabalho demorado. Às vezes as pessoas já escutam, as minhas colegas também já escutaram. Quando a gente entra no espaço e perguntam, poxa, mas o que aquele bibliotecário está fazendo? Ele está demorando muito, demora, porque é um trabalho, gente, que não aparece. Não é um trabalho que seja rápido e que ele apareça. O resultado só vai aparecer depois. Mas enquanto você está selecionando esse material, ele dá um pouco de trabalho. Quando a gente faz a seleção, a gente tem que ver se aquela obra ela atende a comunidade a que ela se destina. Se é alunos, eu tenho que verificar se aquela obra vai atender os alunos. Porque, às vezes, você pega um livro, que ele é um livro técnico de medicina. Ele não atende aquela comunidade escolar. Ele pode atender uma biblioteca de medicina, uma biblioteca especializada, uma biblioteca pública que atende vários tipos de usuário. Mas uma biblioteca escolar, não. Ele só vai ocupar espaço e não vai atender a comunidade, vai ficar parado. Isso a gente tem que analisar. Se o livro... É isso que a gente faz. Porque, muitas vezes, o pessoal olha, poxa, por que demora tanto? E, às vezes, o livro está contaminado, tem fungos, tem traças, porque a gente também não só é o material que enviado do MEC, mas a gente também recebe material de doação. E nessa doação, às vezes, está muito tempo encaixotado, eles estão contaminados, estão com fungos. A gente não pode disponibilizar esse material para o aluno, porque aí vai ter complicações, né? De contaminação e tudo mais, a gente tem que analisar esse material. Então, a gente faz essa seleção, a gente faz o descarte quando o livro já está realmente, não dá mais para ser usado. Tá? E tem a questão que, quando eu seleciono, eu posso doar, porque aquele livro ele está em boa condição, mas não atende a minha comunidade, mas ele atende um outro tipo de biblioteca, e a gente vai doa esse material, ou para uma biblioteca pública, ou para uma biblioteca de comunidade, biblioteca comunitária, né? Biblioteca do interior. A gente faz essa seleção desse material. Tá? Então, é essa questão. E quando a gente também separa por os assuntos, a gente também demora. Depois dessa etapa, né, de seleção e descarte, a gente vai separar esse material por área, que a gente chama área de conhecimento. Aí a gente vai para a história, geografia, matemática, português, o grosso. E a gente vai separar todo esse material e a gente, dependendo da quantidade de acervo que tem aquele espaço, ele também demora um pouco, né? Porque você tem que olhar. E aí depois passa para outra etapa, que é o que a Alba está explicando. Só queria lembrar essa parte da doação, que às vezes tem um profissional lotado lá no espaço, aí chegam lá, tenho os livros para doar para a biblioteca, vocês aceitam? Não é questão de aceitar, depende. Então, isso tem que ser passado pelo bibliotecário também, porque a gente vai ver as condições do livro e os assuntos que tratam aquele livro. Por exemplo, se for uma escola de ensino fundamental, só fundamental,
e de repente ele quer trazer aqueles livros imensos voltados para o ensino médio, então isso não vai servir para a biblioteca, né? Então todos eles passam por um processo de avaliação. Então nós temos que avaliar a situação do livro e o conteúdo daquele livro, se ele pode ficar naquela biblioteca, porque senão, como a colega falou, a gente tem que encaminhar para outras escolas ou para outras especializadas, que a gente chama também, né, bibliotecas especializadas. Então, esses livros necessariamente não precisarão ficar na biblioteca se eles não estiverem de acordo com o espaço de lá da biblioteca. Tá certo? Ou seja, não são todos os livros que a pessoa quer doar que vai ficar lá, tá bom? Então, tem todo esse processo. Tá? Esse aqui são os tipos de o carimbo que são usados nas bibliotecas, tá? Porque toda biblioteca, se não tem mais, deve ter o carimbo da biblioteca, tá? Esse carimbo aqui é o de identificação, o primeiro, tá? Ele que identifica a que biblioteca pertence o livro. Primeiro, tá? Esse aqui é o carimbo de registro. Quando a gente faz o registro, seja manual esse registro, ou seja no computador, tá? A gente tem que carimbar e colocar, tá? Aí o primeiro ele tem 2 centímetros, né? 7 centímetros de largura e 2 de comprimento, ele é mais chatinho. E esse segundo ele tem 2,5 centímetros de centímetro e já 7 centímetros também de comprimento. Só que, às vezes, esse aqui ele é um pouquinho mais largo do que o outro. Só que eu não sei o que é que acontece quando as escolas entram em reforma, perdem esses carimbos. Por exemplo, eu tenho uma escola que entrou em reforma, perderam esses carimbos. Até ali a professora Evenice, lá do Ulisses, quando houve uma reforma lá na biblioteca, perderam os carimbos. A professora Michele também foi de lá, ela sabe disso. Perderam lá. Perderam no Pinagé. Até hoje ninguém sabe que fim que deu esse carimbo. Não sei como é que perdem tantos esses carimbos, tá? Mas tem que ter, que é para identificar os livros da biblioteca. Tá certo? Eu pensei que fôssemos nós a providenciar o carimbo. Não? Bom, que eu posso você entender? conversa com a direção, né? Tá. Inclusive, nessa pasta de vocês, nesse livrinho azul aí, tem o modelo e o tamanho dele. Já tirei, já. Só volta lá. Já capturei a imagem exatamente Tem lá. para preparar. Aí o nosso. aqui, Acho ó, importante aqui está um exemplo. Bem lá dentro tem. Aqui está um exemplo, por exemplo, Secretaria de Estado de Educação, aí nome da escola, da sua escola, tá? EFM, aqui está Barão do Guarapé-Mirim, mas poderia ser EEM ou FM, dependendo das... Pinto Marques, por exemplo. EEF, não é isso? Pinto Marques, biblioteca. Se a biblioteca tiver nome, você coloca biblioteca tal. Se não tiver nome, só coloca biblioteca, aí vai saber que esse livro pertence à biblioteca. Aqui também, a mesma identificação lá, aqui, só que aqui já leva o número do registro e a data. O registro vamos ver depois o registro, é o número que a gente dá e a data que ele foi dado lá no registro. Aí, põe no registro e carimba o livro e coloca a data que ele foi registrado no sistema. Tá. Só uma pergunta, por favor. Eu sou a professora Celeste da Escola Júlio Sherman. Sim. Você colocou aí alguns equipamentos que pertencem às bibliotecas. Tá. A mesma pergunta da professora Mirna quem faz esse tipo de material? Quem fornece? Por exemplo, eu anotei aqui o Bibliocantos, os carimbos, e eu gostaria que vocês acrescentassem aí um desumidificador, porque as bibliotecas, né,
Eu, por exemplo, em 2016, eu contraí uma bactéria no pulmão. E a minha médica registrou que era por conta de espaços assim. Tá? Eu trabalhava no Mundial e lá tinham estantes com bastante livros também, inclusive didáticos. E aí eu fiz um tratamento que estava, e ela disse que era para eu me afastar de biblioteca. Aí eu fui para a sala de aula, e agora eu voltei em 2020 por um outro motivo aí, tá? Porque não tinha carga horária para mim. E aí eu pedindo desumidificador, né? Porque os livros lá, os espaços das bibliotecas do Estado são bem complicados, insalubres, tá? É isso. Aí eu coloquei esses 3 bibliocantos, desumidificador e carimbos. Obrigada. É assim, professora Celeste, tá? Essas coisas, elas são específicas da biblioteca. Mas o desumidificador não é específico da biblioteca. Ele pode pertencer à escola. Mas isso aí já é entre direção e SEDUC, solicitar material, não exatamente da biblioteca. Porque, assim, a Escola Justo Chermon, quando ela foi reformada há uns 5, 6 anos atrás, né? Não terminaram o espaço da biblioteca. Não concluíram essa parte. Desde esse tempo eu já era de lá. Eles não concluíram o espaço. O que aconteceu? Inauguraram a escola sem biblioteca. Para ela não ficar sem biblioteca, aí queriam lotar alguém na biblioteca. Chamaram a técnica, que já era eu, né? Fui lá e disseram, gente, não podem ter lotação se não tem biblioteca. Naquela época não tinha o processo seletivo, que teve em 2017, o PSI, 2018, por aí, né? Então, era naquela época que chamava os técnicos, a gente ia lá, ver se tinha, se não, se tinha espaço, se não tinha, e os horários que estavam disponíveis. Aí, o que foi que aconteceu? Queriam lotar um professor lá, e eu disse que não podia porque não tinha. Porque eles pedem para a gente bater foto. Eu vou bater foto de quê? Se não tem biblioteca, né? O que aconteceu? Montaram uma biblioteca, né? Foi montada uma biblioteca, inclusive fui eu que montei. Aí foi que eu fui atrás de material para ver se tinha, achei estantes que estavam lá, pegamos estantes, trouxemos uma sala de aula, montamos, improvisamos lá uma sala. Aí foi que eu fiz, eu já montei umas 3 vezes a biblioteca. Montei lá tudinho, coloquei estantes, cadeira, colocamos mesa, chamei o professor na época. Então, foi feito tipo improvisado, né? Aí organizei e fui para outra biblioteca. Quando eu voltei lá de novo, já tinha desarrumado essa biblioteca, tinha se montado, já montaram em outra sala. Então, isso já foi umas 3 vezes. Conclusão, a biblioteca ficou lá o espaço inacabado, né? Se tivessem feito, seria um espaço muito bom, um espaço grande. Então, ele ficou até desabitado lá, nem sei se ainda tem lá, não sei o que é lá. Pois é. Então, aí o que aconteceu? E por conta disso, fizeram... Aí depois botaram em outro lugar, e eu falei que era muito quente, que não dá para ficar ali, realmente não tinha condições lá. Aí eles colocaram uma central de ar. Mas a central de ar não está funcionando, não, né? Roubaram os fios lá. Aí, enfim, não estava funcionando. Aí teve um dia que eu fui lá que não tinha nem energia dentro da sala de aula. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu ano passado, de novo, eu estive lá. Na época você estava doente, né? Foi início do ano, em março. Então, ela estava doente, me disseram que não tinha ar, porque tinham roubado os fios da fiação elétrica. Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Conversei com o diretor, professor Aldo. Aí ele ficou, mesmo assim, eu organizei de novo, e ele ficou de conversar com a SEDUC para resolver esse problema da energia, do ar-condicionado. Enfim, eu não sei nem dizer como é que está agora.
Hã? Pois é. Então, está nesse pé. Pois é, professora, o desumidificador é entre direção e SEDUC, não necessariamente da biblioteca, tá? Pois é, né? Quem dera, se todos os espaços que nós tivemos trabalhado com livros, né? Eu também, ao longo do meu anos trabalhando com arquivo, documentação, tivesse desumidificador. Então, nós estamos com uma rede, né? Aí, se nós estivéssemos agora no encontro de qualquer situação, estamos uma discussão hoje sobre SOME, sobre currículo, e cada um pudesse ver a situação de espaço, né? Está complicada nas escolas, né? A gente sabe disso. Então, a gente aqui, nós estamos discutindo, veja que foi, orientando vocês, informando. Nós, por exemplo, temos a questão só para orientar, para dizer para vocês, quem é responsável por quem? Nós, no CIEB, conforme eu apresentei, a Cecília fez toda uma planilha, nós temos uma base de dados que diz, a escola tal, use tal, URI tal, não tem, está faltando estante, está faltando, tem escola que não tem nada, eu concordo com isso. Tem escola que não tem nem estante, tem uma mesa. E nós aqui no CIEB estamos lutando para que, nós temos uma secretaria de logística, que é a SALI, lutando junto com eles para que nós tenhamos nas escolas um mínimo, né? Que são os estantes, as mesas e livros também, porque livros, estou aqui 2 anos e meio, não adquirimos, não conseguimos comprar ainda acervo, mas não temos abastecido as usinas, as escolas com acervo bibliográfico. A gente não tem só as escolas, as nossas, né? A gente tem as usinas, a gente tem interior, né? Os municípios, então. E aí nós estamos no CIEB, já encaminhamos o documento, pedindo o acervo, de acordo com essa planilha que nós temos na base de dados, quem está precisando do quê, né? O mínimo necessário, então nós já temos tudo isso levantado e já encaminhamos para a SEDUC, que está nativa junto com a Secretaria de Administração e para aquisição de acervo, de mobiliário, estantes, mesas, cadeiras, pelo menos. Né? Agora, esse material específico, professora, eu sei da tua dificuldade, porque na minha vida inteira eu trabalhei com documentos e livros e mofo. Estou até hoje pagando um preço. Mas aí, eu acho que é tão específico, nós trabalhamos com uma rede inteira, né? É complicado, né? Então, a gente precisa aqui da escola, com PDDE, faça uma aquisição desse material. Professora, eu estou aqui com um problema, né? Eu tenho aqui mofo, tem mofo. A gente sabe que não é fácil. Eu sei que lidar com insalubridade, eu sei que é isso. Infelizmente, a gente não tem agora essas gerências para adquirir esse material, né? Pelo menos o mínimo necessário. Então, o CIEB está cuidando da parte de livros, de cadeiras, de mesas e estantes, tá? Para a gente poder funcionar, né? E acho que a climatização também, fazendo esse encontro com a Sally, né? Que é responsável também, porque uma biblioteca quente é complicado de você estudar, né? Você ler, né? A gente tem esse problema recorrente, que a nossa região é complicado. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que nós estamos lutando, estamos caminhando, tá? Quando a gente não consegue, não são novos, aquela escola não tem imobiliário, mas estão tirando de escola e botando para cá, a gente está correndo junto com eles aqui. Olha, essa escola lá não usa e tal, não tem nada. Então, o CIEB briga, vai lá e dialoga para que a gente possa mandar esses móveis que estão servíveis para mandar para a escola que não tem nada. Tá bom? E é isso. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Lúcia, eu trabalho na biblioteca do Godilins. Inclusive, já estou me aposentando, graças a Deus. É o seguinte, o que acontece na nossa biblioteca é a questão de fungos e devido à goteira na biblioteca e principalmente de cupim. A quem compete isso? A biblioteca está rodeada de cupins pelo lado de fora e por dentro os cupins estão quase chegando nos livros. Então, eu gostaria de saber, até porque a nossa decoração é baseada em papel, até quando está para chegar nos imagino, livros. isso é uma situação que é recorrente, né? Só isso. No caso aí, a secretaria, a direção da escola tem que caminhar um documento e colocando a situação, tá? Para nossa secretaria adjunta, SAEM, e a SAEM, por sua vez, faz encaminhamento para o setor que compete, DRTI, que é a parte de engenharia, e SALI.
Bom dia, eu sou a professora Dora Alice, estou lotada na biblioteca da Escola Graziela Moura Ribeiro. A nossa escola está há 3 anos em reforma, tá? Reformaram a biblioteca, só que agora ela está chovendo mais do que antes. Já perdemos assim umas 4 caixas de livro, porque inunda tudo. E a biblioteca ela não tem mesa, não tem cadeira, ela não tem estante. Algumas estantes eu consegui, né, porque guardaram de antes, mas assim, armários nós não temos e nem as centrais de geada não chegaram. Já prometeram que os móveis vão chegar, mas isso desde o ano passado e até agora nada. Então, eu gostaria de saber se tem como agilizar, porque os alunos da manhã, eles frequentam muito a biblioteca. Então, a média de empréstimos diária é de 40 a 50 livros, quase todos os dias. Eles usam bastante e eles sentam no chão. E eu fico assim penalizada de ver os alunos querendo ler, né, sentados no chão. Já tirei várias fotos deles sentados no chão. E eu fico assim muito ansiosa, porque eu gostaria que esse problema se resolvesse o mais rápido possível. A nossa diretora ela está o tempo todo aqui na SEDUC, tentando ver se consegue, pelo menos, levar as centrais para lá. Tá? E aí eu gostaria de saber se há uma forma de agilizar esse processo. Para a SAEM, né, que é nossa secretaria diretamente, né, direta, né? A gente tem várias secretarias, nós temos a SAEM, que é a nossa adjunta de ensino, nós temos a SALE, que é logística, a gente encaminha documento para a SAEM, né? Nós reforçamos, é a mesma situação que eu estava colocando agora. E a gente vai acompanhando, né? Encaminha nós, porque eu não tenho assim um direcionamento direto, não posso fazer direção. Olha, eu preciso disso. Nós fazemos no CIEB. Tá? Fazemos documentos duplos, mando cópia para a SAEM, a escola também reforça, né? E a gente vai lutando junto, né? Porque tanto quanto vocês, nós também temos vários problemas, né? Mas assim, a gente reforçando a necessidade, e ver aquela escola que desenvolve bons projetos, está desenvolvendo um trabalho, né? Que é o teu caso aí, e a gente vai dando uma força aqui também, viu? Vamos fazendo essa discussão conjunta, tá bom? Mas a direção da escola também pode ficar em cima cobrando, entendeu? Porque se só a direção mandar e deixar lá, vai demorar um pouquinho. Então, é diferente. Se ela ficar em cima cobrando para agilizar isso, talvez isso saia mais rápido. Eu acho que depende da direção também. Tá bom? Bom, vamos tentar correr um pouquinho, que nós já estamos atrasados, né? Olha, esse aqui é um livro. Tá? Então, essas partes aqui são as partes que compõem um livro, tá? Ó, ele está aberto aqui. Essa primeira partezinha aqui, que é a parte da capa, tá? A capa. Essa primeira aqui, que já ficou para cá para trás, a gente chama de falsa folha de rosto, tá? Essa bem aqui. E essa aqui, que é a folha de rosto mesmo, tá? Então, aqui, ó, vai o carimbo de identificação do livro, tá? Lá em cima nós temos o autor do livro. Aqui nós temos o título, o ano de publicação, o local da publicação do livro e a editora, tá? Então, essas partes aqui é que compõem um livro, tá? Ó. Isso aqui, essa parte aqui, ela fica no verso da folha de rosto. Aquela anterior lá era a folha de rosto, e essas informações aqui, elas ficam no verso da folha de rosto. Tá certo? Aí é onde vai o carimbo do registro do livro. Tem a ficha catalográfica dela, a gente coloca bem embaixo. Se de repente isso for muito lá embaixo, a gente acha um pouquinho ou no lado ou em cima, mas geralmente a gente coloca embaixo da ficha catalográfica. Tá? Shelly. Ó, isso aqui é o registro que a gente fala, tá? Que tem que ser feito na biblioteca pelo profissional lotado no espaço, tá? Então,
Esse registro pode ser no computador, tá? Ou pode ser manual também. Embora o manual seja mais trabalhoso, ele é mais difícil de perder. No computador, não. Se você botar no computador, dá um bug no computador, vai apagar tudinho. A não ser que você salve num pendrive, mas mesmo assim o pendrive ainda corre o risco de dar bug, pendrive, né? Então, essas partes compõem o registro do livro. Aqui é a data que você está registrando aquele livro, tá? Vocês têm um modelo aí na pasta, vocês têm um em branco aí, vocês já viram? Vocês podem acompanhar. Então, aqui a data, tá? O registro, o número do livro, é você que dá o número desse livro. Por exemplo, geralmente a gente usa 5 algarismos, tá? Então, 001 é o primeiro que você vai registrar, tá certo? Você pega um livro, vou dar um exemplo para vocês. Pega esse livro aqui. Ó, você vai olhar aqui na folha de rosto dele. Ó, bem aqui. Tá? Aquele primeiro livro, o carimbo de identificação aqui da escola. Ó, aqui na folha no verso, você vai botar aquele que é o do registro. A gente não tem nenhum carimbo aqui. Você não... Você manda o livro para mim, por favor? Tá? Vamos registrar esse livro. A data de hoje... Não, só um exemplo. A data de hoje, que eu estou registrando, ele vai ser o número 1. É assim, todo início de ano tem que ser feito novo registro. Porque, por exemplo, nós estamos em 2022, em janeiro eu registrei esse aqui, então vai ser o primeiro de 2022. 001, 2022. Tá? Então, todo início de... Aí tá. Aí quando for ano que vem, 2023, novos livros, aí vai ser o 001 de 2023. Porque aí você vai ter uma noção de quantos livros, entendeu? Qual é a finalidade do registro? De guardar as informações daquele livro e você vai ter uma noção de quantos livros você registrou naquele ano. Quantificar o acervo. Aí, se depois você precisar fazer um inventário, você vai saber quantos livros você fez. Ah, eu preciso fazer o inventário do que foi feito ano passado na escola. Eu fiz isso, eu registrei tantos livros, entendeu? Então, esse registro serve para isso. Tá certo? Ó, primeiro, por exemplo, né, o autor, o título, a edição, o local, editora, o ano, o volume. Então, quer dizer, essas informações todinhas estão no livro. Amanhã, quando a gente for fazer na prática, vocês vão fazer isso. A gente vai fazer a prática disso aí. Tá bom? Tem uns que estão em imprenta escrito, não é isso? A imprenta é local, editora e ano. Tá junto aí, é porque trocaram aí, fizeram imprenta, não é isso? Então, o local é... A imprenta é local, editora e o ano, tá? Tá certo? Mas amanhã a gente vai botar em prática isso aí. Tá? Isso daqui, essas informações estão tudo ali. Pois é, ó, a data, por exemplo, 11 de maio, número do registro somos nós que damos. O primeiro, 001. O segundo, 002. O terceiro, conforme você for fazendo, você vai dando o número. Tá. Olha, e de exemplar. Exemplar são o mesmo modelo do livro. Por exemplo, você tem 5 exemplares de um mesmo título. Cada exemplar vai receber um registro. Não é o mesmo, tá? Mas amanhã a gente vê direitinho isso daí. Tá certo? Pois é, autor, título, a edição, local, editora, ano, volume, aquisição, se ele foi doação, se ele foi compra ou se ele foi permuta, tá? Então, a maioria vem do MEC, né? Então, aí a gente coloca
compra, permuta é quando há aquela troca entre bibliotecas, tá? Então, doação, compra e permuta. A classificação depende da classe que o livro pertence. Por exemplo, aqui está 300, que nós bibliotecários sabemos que é a parte de ciências sociais, tá? Então, tem todo um processo, mas amanhã a gente vai trabalhar isso direitinho, tá? Então, é isso aqui, a parte do registro. Aí, amanhã, a gente põe em prática essa parte, tá certo? Bom, aqui é o periódicos, é quase a mesma coisa, só que o periódico tem menos informações do que os livros, tá? Então, o periódico, a gente só vai colocar o título lá em cima, a periodicidade, tá? E o ano da obra. Por exemplo, o ano é 2010, aí esse periódico ele teve em janeiro, em março, dependendo, porque geralmente os periódicos eles têm um tempo, não é todo mês, por exemplo. Essa revista, no caso, é de 6 em 6 meses. Então, ele saiu uma publicação em janeiro, a outra só vai sair em agosto, por exemplo. Tá? Então, ele tem menos informações do que o livro periódico. Tá? Nós não temos o modelo, tá? Se for possível amanhã entregar. Não, amanhã a gente vai fazer. E também do periódico não temos. E se possível, obrigada, querida, se possível enviar pelo e-mail, porque fica mais fácil depois de controlar, fazer bem organizado e, como você mesmo propôs, imprimir para garantir o material impresso, o material físico, no caso de um bug na internet. E geralmente também, Obrigada. Quando a gente for na biblioteca, quando eu for lá com você ou as colegas forem, elas dizem também direitinho, geralmente a gente tem impresso, ou a gente ensina como os dados tudinho e como vocês devem preencher. Mas amanhã vocês já vão ter uma noção de como se preenche, e se por um acaso não for suficiente amanhã para ser preenchido isso, quando nós formos nas bibliotecas, a gente dá como é? Então, quando a gente for fazer assessoramento, a gente diz direitinho como deve ser feito. Mas todo início de ano tem que ser feito esse registro, tá certo? Então, vamos lá, querida. O material especial. Todo tipo de material que compõe no acervo, ele deve ter registro, tá? Esse aqui é material especial, que são, por exemplo, os mapas, CDs, CD-ROMs, tudo isso eles têm que ter o registro. Aqui, esse daqui, a data de entrada, esse aqui foi feito em 11 de maio de 2010, o registro. Aqui, como ele é um mapa, ele não tem autor aqui, tá? Nesse aqui ele não tem, então, onde não tem autor fica em branco. Tipo o livro, se o livro não tiver autor, ou ele tiver mais de 3 autores, ele não entra pelo autor, entra pelo título. Tá? Então, aqui, por exemplo, o mapa político, sem autor, local, editora, ano, aquisição. Quase a mesma coisa do livro. Tá? Então, ou seja, ele tem que ter essas informações principais que compõem um registro de qualquer obra que tenha na biblioteca. Tá? Esse daqui é o material de preparo para empréstimo. Tá? Todo material passível de empréstimo deve receber o bolso, o qual é composto por 3 partes. Tá? Vocês têm aí dentro da pasta de vocês também o material da ficha de bolso. Tá? Esse aqui é o bolso do livro. Tem modelo aí? Bolso do livro tem que ter as informações do livro. Tá, gente? Então, vai o nome da escola, o autor do livro, o título, o número da chamada, a que pertence o livro, que naquele caso que eu falei que é 300, que é Ciências Sociais, 300, tá? E o registro que foi dado lá quando você colocou o nome do registro do livro. Tá? Nesse caso aqui foi o
2010, mais ou menos. Ou de 1000 e antigamente. Acredito que seja o final. 2010. Então, essas informações vão aqui na ficha de novo, tá? Tem uma outra ficha, ó. Essa ficha aqui, ela vem dentro da ficha de bolso. Que é essa daqui. Alô? Aqui é a ficha de bolso que vem, é a ficha de empréstimo essa aqui que vem dentro do bolso. Aqui você vai escrever, aqui ó, tem que ter o nome do autor e o título do livro. Aqui você vai escrever o nome da pessoa que levou. Devolver em tal, o dia que ele tem que devolver, que geralmente a gente dá 7 dias para o aluno devolver o livro. Então, você tem que marcar aqui o dia que ele tem que devolver. Tá? E aqui ele assina. Ou ele assina, ou você coloca o nome dele que levou. E você vai ficar com essa ficha. Porque é esse controle que você vai ter do aluno que levou aquele livro. Quando o aluno trouxer esse livro, você pega essa ficha, tá? Coloca dentro do livro de novo e ele volta para a estante. Tá? Essa aqui. Essa outra lá, ele fica também na parte de trás do livro. Tá? Esse aqui você vai dizer para ele que fica lá no livro quando é que ele tem que ser devolvido. Essa aqui vai ficar com você. Essa aqui vai ficar no livro que o aluno vai emprestar. Que aí ele vai saber quando é que ele tem que devolver. E essa, você, a professora do espaço, vai saber quando ele tem que devolver. Tá certo? Então, são fichas diferentes. Ó, esse aqui é a organização do acervo por área de conhecimento. Cada livro tem um assunto. E cada assunto, ele pertence a uma classe de conhecimento. Tá? Ó, tem o material de referência, que a gente chama, que são os dicionários, enciclopédias, que são aqueles enormes, imensos, que sempre ficam afastados, tá? Que geralmente eles não são emprestados, geralmente eles são de consulta da biblioteca. Tá? Esse daqui, ó. Os livros que pertencem à classe 000, eles dispõem sobre publicação de caráter geral, sobre ciências, conhecimento, informática, eles ficam tudo dentro de 00. A de 100 é filosofia, em geral. Tudo que trata de filosofia, eles ficam na classe 100. Só que, assim, tem outros assuntos também lá, mas que, por exemplo, ética, psicologia e tal, mas isso daí depois a gente vai tratar direitinho, tudo fica dentro da classe 100. Tá? Tem 200, que é religião, 300, ciências sociais, 400, filologia, linguística, línguas estrangeiras e português, 500, ciências puras, 600, ciências aplicadas e tecnologia, 700, arte, divertimentos, esporte, arquitetura, 800, literatura e 900, geografia, biografia e história. Geralmente, essa parte da classificação dos livros de assunto, geralmente somos nós que fazemos essa parte. Tá? Então, quer dizer, a gente já tem conhecimento dessa parte, né? Mas isso não quer dizer que vocês um dia possam fazer também. Se você tiver conhecimento dessas áreas, um dia você pode. Mas, especificamente, essa parte de dar essa classificação é com o bibliotecário. Mas aí você pode etiquetar, você pode carimbar, você pode fazer registro. Então, as outras coisas, geralmente, o professor pode fazer. Tá? Pois é. Bom, isso daqui são as cores que podem ser dadas aos livros que tratam esses assuntos. Obras gerais, aquelas mesmas classes que eu falei para vocês, geralmente podem ser dadas para essas classes de livros que tratam desses assuntos. Mas, então, poderia ser branca,
branca para 00, cinza para 100, rosa bebê para 200, vinho para 300. Mas, como eu falei, eu prefiro dar geralmente para os de literatura. Isso não quer dizer que outros colegas não usem. Usem, podem usar. Aí, ó, aqui, ó. Por exemplo, história em quadrinhos, eu uso azul royal. A maioria das colegas também segue a mesma cor. Laranja, literatura infantil, literatura juvenil, laranja. Rosa choque, para estrangeira. Vermelha, poesia brasileira. Eu acho que as bibliotecas de vocês têm essas coresinhas no livro de literatura. Vocês têm ou não? No Justo tem. No Ulisses tem. Então, a maioria tem, tá? Alguns têm. Já tem. Uhum. Sim. A partir de agora, com esse retorno do presencial, e mais especificamente no início do ano letivo de 2022, é que nós recebemos, nós que eu digo, nós, a escola, a sala de leitura, eu chamo de sala de leitura, vou começar a usar a biblioteca, mas é sala de leitura porque é uma sala mesmo, não tem o tamanho físico de uma biblioteca. Pequena mesmo. Tá? Você sabe, conhece bem. Então, na nossa sala de leitura, nós não tínhamos uma quantidade de livros de literatura, por exemplo, de expressão indígena, de literatura de expressão porque lá tem amazônica. poucos livros. Exato. Com Mas a reforma, eles perderam muitos livros, então ficaram poucos. Tá. Mas mesmo assim, os poucos que tem... É porque logo quando a gente organiza a biblioteca, a gente atenta logo para esse lado. Ao layout, a organização por assunto, e eu faço logo isso, eu faço logo a parte literária, que é para dar as cores. Certo. Porque depois eu posso colocar etiqueta branca tal e tudo, mas pela cor, eu Fica já mais consigo fácil identificar a área do classificação conhecimento. o livro pertence. Sim. Entendeste? Então, a gente tem logo a noção da que conto é amarelo, romance Eu é verde, poesia acredito verde. que a partir desse nosso encontro dentro da escola, você vai perceber que já vai haver a necessidade de catalogar, porque nós recebemos, graças a Deus, e graças à interferência de vocês, à intervenção de vocês, recebemos uma quantidade muito significativa de livros da literatura. PNLD, então, né? Graças a Deus, nós estamos satisfeitos com esse presente, né? Para nós e para os alunos, Que e bom. também para os professores. Michele, passei, Michele. Bom, essa aqui é a organização que tem que ter no acervo, tá? Ou seja, a gente vai organizar de cima para baixo, tá? Assim. Da esquerda para a direita, tá? Por exemplo, porque tem toda uma ordem numérica, os livros. Então, essa classificação, tipo, vai da esquerda para a direita, aí quando é da mesma classe, você vai dependendo do nome do autor, que tem na etiqueta branca, né? Por exemplo, os autores, mas desde que seja da mesma classificação. Por exemplo, lá a gente viu classificação 300. Lá na etiqueta, por exemplo, o autor que começa com o sobrenome que começa com A, então vai ser primeiros com A, primeiro com B, depois com C, e assim vai, sucessivamente. Se você for prestar atenção na biblioteca de vocês, geralmente a gente tenta manter essa ordem, tá? Mas, às vezes, os alunos vão lá, acabam mexendo, acabam mudando a ordem. Mas, nisso, o professor lotado no espaço tem que ficar atento para esse detalhe. Porque, se os livros ficarem desorganizados na estante, eles não vão conseguir achar o livro que o aluno está precisando. Então, essa ordem, geralmente, tem que ser mantida. Ou tentem manter da melhor forma possível. Tá? Esquerda para a direita, a sinalização é essa que a gente coloca, por exemplo, lá é Ciências Sociais, Obras Gerais, que é o 00, Filosofia, Religião, por exemplo, 100,
200, 300, 400, 500, então, tudo tem que seguir essa ordem, tá? A ordem numérica, tá? E a área de guarda que a gente chama é, por exemplo, se a gente for colocar livros numa estante, a gente não tem que encher toda a estante, porque depois vai chegar livros novos e a gente não tem mais como encaixar. Então, sempre que colocarmos livros nas estantes, a gente tem que deixar uma área disponível para os livros que vão chegar ou que os livros que estão emprestados. Então, nunca deixem a estante lotada. Sempre deixem um espaço, que é esse espaço que a gente chama, que é a área de guarda. Tá? Ó, a forma errada e adequada de retirada do acervo das estantes. A gente não tem que pegar assim e baixar o livro assim. A gente tem que pegar o livro pelo meio. Porque se você fizer assim, acaba danificando aquela parte. Você vai que, às vezes, ter aquele livro rasgado assim na parte de cima. Então, geralmente, ou ele foi usado muito assim. Aqui, ó. O livro está aqui assim, ele não pode ser retirado assim. Tem que pegar pelo meio e pegar da estante. Tá? Ixi, fui eu. Não necessariamente, não. Porque você tem que manter a biblioteca limpa e arejada. Se ela estiver suja, peça alguém do apoio, peça para a direção, para mandar alguém limpar, entendeu? Ou você mesmo pode pedir alguém do apoio encarecidamente que limpe para manter, até porque os alunos ficam entrando e não tem que ter essa poeira, porque aí ela pode prejudicar quem entra na biblioteca. Tá? Não necessariamente, não precisa. Tá bom? Os documentos necessários, olha, quando você recebe aquele kit para a biblioteca, então, os documentos necessários para o cadastro na biblioteca é uma foto e um comprovante de residência. Que aquilo vai, porque são várias. Tem a ficha grande, que é a ficha de cadastro do leitor, do aluno. E essas informações vão estar lá na carteirinha dele. Tá? A professora Evelise lá, já de vez em quando, já está lá com os alunos. Comprovante de residência e a foto. Além das informações de nome, tudo, turma aí que ele pertence lá na escola. Ele faz parte do kit técnico. Eu estou com o kit técnico de lá, vou te levar, vou explicar direitinho. Tá, o kit técnico ele compõe tem a grande, que é a ficha de cadastro, né? Ficha de cadastro do leitor. Na pasta de vocês tem todo esse material que ela está falando, que a gente vai ver amanhã mais detalhado. Tem ficha de cadastro. Não, isso aí é só para você treinar. Tem. É porque o CIEB tem. Aí, quando precisa desse material, tem que vir um memorando da escola, tá? Solicitando esse material. Então, quando chega aqui, olha, a escola tal está precisando do kit técnico. São 6 ou 7. Já pede, aí às vezes a gente manda buscar, ou então o bibliotecário pode levar também, dependendo, porque é pesado, entendeu? Mas eu tenho lá que é para me levar para lá, para o Pinto Marques. Próxima, Michele. Esse material é uma condição termos um computador na sala, na biblioteca? Porque se nós tivéssemos um computador e com esse material já enviado por e-mail, nós já ficaria mais rápido preencher. Claro, volto a dizer, concordo com você, um bug na internet é terrível, é um caos. Então, tendo material numa pasta, no arquivo do computador ali da biblioteca, e depois impresso para uma necessidade, num caso de emergência, ter o material físico. Esse computador, seria possível solicitar que todas as escolas mantivessem um computador funcionando?
É Tá? assim, o Seria computador, possível? É só o computador uma é sempre pergunta, bom obrigada. termos em uma biblioteca. Mas nessa parte do material, não necessariamente, não precisa, porque ele tem que ser preenchido, né, manualmente. Tá? Então, fica difícil você imprimir aí. Então, é melhor fazer mesmo manualmente. Esse aí. Agora, o registro, sim, você pode fazer no computador. Mas, como eu te digo, você tem que guardar, fazer bem guardado para que depois você não possa perder essas informações, entendeu? Entendeu? A parte do registro. A gente Tá? pode assim, ressaltar que essa é uma das formas de a gente fazer um controle de empréstimo do usuário, é o que a gente faz nas bibliotecas que atuamos. Tá? Isso não quer dizer que seja só esse tipo de controle. E se você, por exemplo, se for na biblioteca pública, você vê que o controle de empréstimo é diferente. A gente já é cadastrado, já tem um código de barras, você tem uma leitora, né, para ler esse código de barras. Então, não é necessário você fazer toda essa fichinha, tá, e preencher as fichas de bolso, porque já tem uma outra forma de controle de empréstimo. Né? Nós utilizamos esse ainda. Então tá, ó. Essa daqui também, olha, faltam só 5 páginas, a gente já vai terminar, tá? Então, eu preciso terminar porque aí amanhã já fica só na prática, a gente já não volta mais para cá, tá? Assim, ó, essa parte também é a ficha de registro do leitor. Aqui você coloca as informações do aluno, tá? Aí sempre que você emprestar, você vai olhar essa ficha dele e você vai verificar, só para você ter uma noção de quantos livros ele emprestou, quantos ele devolveu, e aqui você vai saber. Fulano... Tipo assim, só para você ter o conhecimento. Esse fulano aqui, ele é um leitor assíduo, porque ele já pegou vários livros. Então, esse daqui é para controle, tá? De quantos livros ele leu, por exemplo. Tá? Tá aceso. Daqui já passou isso. Para frente. Segue. Segue. Aqui, ó. A estatística e relatório. É necessário fazer estatísticas diárias, mensais e anuais do movimento de leitores através da consulta, empréstimo, devoluções do material e das atividades culturais realizadas. Ou seja, cada dia que você estiver na escola, que você sempre tem que anotar, tá? Em algum local, numa agenda, num caderno, você sempre tem que estar atento a essas informações, porque essas informações vão servir para você lá, você colocar no seu relatório. Quantos alunos emprestaram, quantos livros foram emprestados, quantos foram devolvidos, se alunos fez pesquisa na escola. Então, essa quantidade de informações frequentaram a biblioteca. Tá? E, ó, após o serviço da biblioteca serem estatisticamente computados, partir para a confecção do relatório mensal. Tá vendo? Essas informações vão servir lá para o relatório. Tá? Onde serão condensadas as informações para a elaboração do relatório anual, o qual tem por objetivo traçar o planejamento das atividades futuras a serem desenvolvidas. Tá? Ó, o inventário também, eu falei para vocês, é uma das atividades do serviço de referência que possibilita o conhecimento adequado e a avaliação do estado da coleção da biblioteca. É a comparação entre o material que se encontra nas estantes e o catálogo ou base de dados, quando houver. Além de identificar a quantidade de materiais existentes no acervo, indica o estado de conservação de cada exemplar. Ou seja, um inventário por exemplo, você trabalhou 2022 todo na biblioteca, você fez registro, você fez relatório, você fez tudo isso, aí você
eu vou fazer inventário de que eu fiz na biblioteca esse ano. Aí lá você vai ver quantos registros você fez no ano. Eu trabalhei, eu fiz 300 registros esse ano. Então, o inventário são as informações quantitativas da biblioteca. Tá certo? É diferente do relatório. O relatório vai dizer as atividades que você fez. E o inventário vai te mostrar quantitativamente o trabalho que foi feito na biblioteca durante um período, por exemplo, durante um ano. Eu vou fazer o inventário do que eu fiz nesse ano. Ou eu vou fazer o inventário do que eu fiz em 2 anos. Tá certo? Então, isso é o inventário, que é diferente de relatório. Isso. Mas só que esse inventário a gente não solicita. O que é para a gente, o que é mais importante é o relatório. O inventário é seu, você mantém, guarda o inventário só para você ter uma noção do trabalho que você fez na biblioteca. Tá? Olha, essa dinamização da biblioteca são aquelas brincadeiras que você resolve fazer com os alunos. Tem o varal de poesia. São muito legais essas brincadeiras aqui. Varal de poesia, hora do conto, oficina de palavras, clube de leitura, feira do livro, roda de conversa, café literário, tertúlias dialógicas literárias. Então, tudo isso são dinamizações que vocês podem usar na biblioteca. Se vocês se vocês não conhecerem alguma, vocês joguem no Google, que eles vão te ensinar direitinho o que é. Mas é muito bacana. Tem o luau também, né? Tem aqueles... tem o café, mas já está ali. Então, tem muitas brincadeiras que você pode trabalhar com os alunos dentro da biblioteca. E eles gostam. Sempre que vocês fazem isso, chamam os alunos para a biblioteca. Entendeu? Aí faz uma, e quando daqui a um mês, oi, professor, bora fazer de novo e tal. Então, isso serve também como incentivo do aluno para frequentar a biblioteca. Tá? Então, esse daqui é o nosso contato, tá? Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares, CIEB. Esse é o nosso contato, telefone. Esse é o nosso e-mail, ciebceducpa.gov.br. Oi? Pois é. É verdade, gente. Esse daqui no folder está o novo, gente. Desculpa, não é mais esse número. Esse número era antes de inaugurar aqui a sede nova, que a gente estava em outro espaço, ali no CADA. Tá? Então, é outro. Mas no folder já está atualizado. Tá certo? Então, muito obrigada. Tá? Então, amanhã a gente vai trabalhar na prática tudo que a gente falou hoje aqui. Tá certo? Então, desculpa qualquer coisa. E amanhã nos encontraremos de novo. Tá bom? Porque a 4 é hoje e amanhã. Então, são 2 dias. Não adianta você vir hoje e não vir amanhã, porque você não vai ter noção, você vai ficar só com aquilo e não vai botar em prática o que aprendeu hoje. Tá bom? Tá bom. Tchau, bom dia, até amanhã, gente.